an organization. Agora veja, a igreja não é uma organização. And every time you see organization, E toda vez que você vira uma organização, just remember, somente lembre-se, Antichrist is wrote over. Anticristo está escrito por cima dela. No wonder the Holy Ghost said, Não é de se admirar que o Espírito Santo disse a power of groups of people um poder de grupos de pessoas full of blasphemous names. cheios de nomes blasfemos. Sure. Calling themselves Christians Claro, chamando-se de cristãos with forms of godliness, com aparências de piedade, but denying the power thereof. mas negando a eficácia dela. From such turn away, Dos tais afasta-te, for this is the sort that leads silly women, pois são os deste tipo que levam mulheres nécias laden with divers lusts, carregadas de várias concupiscências. all kinds of organization. Todos os tipos de organização. The church is packing so much A igreja está levando fardo tão grande to this kind of society, com este tipo de sociedade, that kind of e society. aquele tipo de sociedade. What about the society of Jesus Christ? E a sociedade de Jesus Cristo? Está vendo? We have all these other things, Temos todas estas outras coisas and we burden the church down. e sobrecarregamos a igreja. Now, there you are. Agora, aí está. You never can join a church. Você nunca pode se unir a uma igreja. You join a law. Você se une a uma casa de associação. You're a member of a law, Você é membro de uma casa de associação, of a group of people, just de um grupo de pessoas justamente like a lodge. como uma casa de associação é. We believe in this. Cremos nisto, We have our orders. temos nossas ordens We have our secrets e temos nossos segredos and so forth. e assim por diante. False prophets show false signs, Falsos profetas mostram falso sinal, joining denominations. unindo-se a denominações. They say, come and join. Eles dizem, venham e unam-se. Let's join up. Vamos unir. You come and join our church. Venham e unam-se à nossa igreja. Bring your membership. Traga a sua associação. We're open this morning. Nós estamos abertos esta manhã You transfer your membership para você transferir a sua associação from that church over to this one. daquela igreja para esta. Oh, nonsense. Oh, tolice! Amen. What good does your membership do you? Que bem a sua associação lhe faz? If you haven't got an inheritance in heaven, Se você não tiver uma herança no céu, forget about it. esqueça disso. False prophets will show false signs. Falsos profetas mostrarão falsos sinais. But look, true prophets, Porém, olhem, verdadeiros profetas, they'll stay with the word of God. eles permanecerão com a palavra de Deus. True signs Verdadeiros sinais bring forth God's true word trarão à luz a palavra verdadeira de Deus to a true church. para uma igreja verdadeira. And the true church will receive the word E a verdadeira igreja receberá a palavra and rejoice over it. e regozijará por causa dela. When the little flock Quando o pequeno rebanho that will be given in the last days, que será dado nos últimos dias, which will be a remnant of the Gentiles, o qual será um remanescente dos gentios, that'll be carried over. que será transportado. So really, a Deste modo, realmente, real born again Christian um verdadeiro cristão, nascido de novo, is almost a wonder. é quase um errante. In the sight of the world, he's a renegade. Aos olhos do mundo, ele é um renegado. But in the sight of God, he's precious. Mas aos olhos de Deus é precioso. Pilgrims, wonders. Peregrinos e errantes. Amen. Didn't the angel say, Não disse o anjo, come out of her, my people, sai dela, povo meu, and be not partakers para que não sejas participante of her sins, dos seus pecados. and I'll receive you. E eu vos receberei. Touch not her unclean things, Não toqueis suas coisas imundas, and I'll receive e you. eu vos receberei. The Holy Spirit speaking. O Espírito Santo falando, Come out of Babylon. saia da Babilônia. Deus abençoe a todos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Obrigado pela vossa audiência. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Volte sempre e fique comigo até o fim do vídeo, da transmissão,
para que você seja também ricamente abençoado, como eu estou sendo aqui através deste conteúdo. Hoje, dando continuidade aí nas nossas lives, filhos do reino e filhos do perverso, ou filhos do maligno, filhos do diabo. Usando aqui ainda a parábola do semeador, só que hoje em um outro livro. Você pode acompanhar comigo aqui no livro de Mateus, no capítulo 13. Você pode ler aí da sua Bíblia ou então acompanhar aqui comigo. A partir do verso 2. É uma leitura bem grande aqui, mas como eu falei em outra transmissão, gostaria de abordar essa parábola também aqui no livro de Mateus, que traz alguns detalhes aqui importantes para essa continuidade deste assunto. Grandes multidões se reuniram a ele, a Jesus Cristo ali, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. Então, falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Então tem muitas pessoas que vêm para o Evangelho e tem toda aquela emoção, toda aquela empolgação, aquele fogo de palha. Mas quando chega o sol, quando chega Cristo para levá-las a um amadurecimento, para trazer esta parte sólida, essa parte mais profunda da palavra, essas pessoas não suportam. Outros caíram em espinhos, os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra, deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. Veja que no grupo da boa terra, agora é interessante, por isso que eu quis pegar aqui no livro de Mateus, que ele vai trazendo alguns detalhes a mais em relação à parábola que a gente lê ali no outro livro. Dentro desse grupo, então, temos 3 grupos dentro desses aqui da terra boa. Temos aqueles que produzem 100, temos os que produzem 60 e temos os que produzem 30. Mas todos esses daqui fazem parte do grupo da terra boa. Agora, como eu disse, não porque eu disse, mas porque as escrituras nós vamos vendo isso, e a mensagem do profeta também nos mostra que esses que produzem 100, esses são a noiva, esses são os que são arrebatados, que chegam então a esse patamar de encontrar com Jesus Cristo nos ares. E aí depois temos os que produzem 60, que ficam próximos, e os que produzem 30. Mas todos esses, desse grupo da boa terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: Por que tu falas por parábolas? Veja, Jesus, para a multidão, ele falou assim, por parábolas. Aí Jesus responde: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Então veja a resposta que Jesus dá. A vós, a você e eu está sendo dado conhecer os mistérios do reino. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Você pode observar muitas pessoas dentro dos grupos da mensagem que tinha uma porção de luz, que tinha uma porção
de Deus, de unção do Espírito Santo, algum tempo atrás. E hoje, quando você observa aquilo que eles tinham, eles perderam. Depois que eles foram rejeitando, até aquilo que eles tinham, eles perderam. Então veja como é sério a situação. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. É a situação de Laodiceia? E é a situação das pessoas que estão nesses grupos da mensagem, mas que a mensagem é para eles uma parábola. É essa a situação, verso 13. Está sendo falado para eles por parábolas. O livro foi aberto, mas para eles ainda está fechado. Vendo não vê, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então que Deus nos ajude a não nos encontrar nessa situação. Que o Evangelho, que a palavra de Deus não seja uma parábola para nós. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se fez pesado e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos para que em nenhum momento vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração e se convertam e os cure. Então veja que houve uma rejeição. Para aí, então, acontecer que Deus falasse com eles desta forma e eles não recebessem mesmo. Claro que Israel, Deus cegou eles. O próprio Jesus está falando aqui. Eles foram cegados, para eles não crer naquele momento, para que Deus pudesse interceptar ali as 70 semanas ali de Daniel, interceptar o plano ali com eles, abrir essa brecha, como o profeta prega para nós, essa brecha, 7 eras da igreja, nos introduzir. Só que hoje, Deus não cegou as pessoas. Agora, as pessoas rejeitando a palavra, tomando para si o que a igreja disse, o que fulano disse, o que ele pensa e deixou de pensar, ao invés da palavra, então rejeitaram, como Laodiceia rejeitou o colírio, as vestes, a graça de Deus, então estão se encontrando nessa situação. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Então, veja que, aí Jesus fala aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, no verso 9. Aí quem tem ouvidos? Vocês. Vocês quem? Aqueles eleitos ali daqueles dias e os eleitos dos nossos dias são esses que ouvem. Porque Jesus está dizendo, abençoados ou bem-aventurados são os vossos olhos, porque eles veem, os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Mas aquela multidão lá não estava vendo Jesus, vendo milagre, não estava ouvindo? Estava. Mas aqui não é só os olhos e ouvidos naturais, é espirituais, entendem, lhes são revelado. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não viram, e ouvir estas coisas que vós ouvis, e não ouviram. Veja o que nós estamos recebendo, irmãos. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Agora Jesus vem dando a explicação. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso. Então você tem os filhos do reino e os filhos do perverso. E afasta o que foi semeado no seu coração,
Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Então aquilo ficou ali na beira do caminho, aquilo não penetrou nesse solo, não penetrou nesse coração para enraizar ali, para germinar ali naquela alma. Com a beira do caminho, veio o semeador perverso, veio esse perverso e tirou aquela semente. Aquilo não penetrou, aquilo ficou só aqui à beira do caminho, ó. Só aqui na mente. O máximo que foi é uma fé intelectual, mas não foi misturada com a palavra. Então veja bem, mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Quantas pessoas enquadra nesse grupo aqui, irmãos? Quantas e quantas? Só que eu conheço é a perder de vista. Que eu conheci, né? Quantos? Foi aquele Pentecoste, aquele reavivamento. Dava gosto de ver. E divulgava isso na internet. Mas veio as provas, veio a pressão, veio o confronto, arregou. Aí, aqui. Não tem raiz. Aqueles matinhos assim, aquelas plantinhas que você puxa assim, sai. Até uma criança tira da terra. Não tem, é uma coisa superficial. E normalmente são as pessoas que mais grita, que mais pula, que mais faz barulho. Que quem vê assim, nossa, esse aí tá cheio mesmo de Deus, esse aí tá revelado, esse aí recebeu mesmo. É os que mais bajula o pastor ou o ministro que está trazendo aquelas coisas. É os que mais fala que está vendo. Mas é propaganda enganosa. Aqui, ó. Imediatamente se esmorece. Só vinha tribulação, vinha pressão, vinha perseguição. Esmorece. Que ele não tinha raiz. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E tanto ali as riquezas, ali a vida particular da pessoa, o status ali, o padrão de vida que ela tem em particular, que ela teria que abrir mão para isso, como também abrir mão de um grande ministério, de uma grande igreja, para conceber essa semente no coração. Isso tudo é o quê? Cuidados deste mundo, dessa vida, sufoca essa semente que entre espinhos. Tinha muita coisa ali para sufocar ela. Parente, família, tudo sufocando aquela semente. Aí ela não conseguiu produzir. Ela fica infrutífera. Aí vai seguindo. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a. Então agora, deixando aqueles grupos todos para trás, agora nós chegamos na boa terra. E essa boa terra ela é dividida ali em 3 partes, né? O que produz 100, o que produz 60, o que produz 30. Mas vamos ver aqui. Então, a semente em boa terra, o que ouve a palavra e compreende-a. Veja que em nenhum dos outros grupos Jesus falou que compreendeu. Só nesse grupo da boa terra que Jesus está falando que ouve a palavra e compreende. Então, o compreender, o entender, está ligado a dar fruto.
Veja que os outros, por N motivos, não compreenderam e, portanto, sem compreender, sem entender, como é que vão produzir fruto? Aí volta aqui no que Jesus falou. Veja isso que Jesus falou aqui, que é maravilhoso. Cadê? Abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, tem um versículo aqui que ele fala que a voz é dado, né? Compreender o reino. Vou ver se é antes aqui. Aqui, ó, verso 11. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Veja como está conectado aqui, irmãos. A semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Então, quem é a boa terra? É esses que é dado a conhecer o reino de Deus. Esses que conhecem o reino de Deus, esses que é dado a conhecer o reino de Deus, a compreender, é esses que conseguem produzir os frutos. Veja que em nenhum momento é dito que os outros compreendem alguma coisa. A semente cai ali, um à beira do caminho, outro em espinho, outro em pedra, mas nenhum deles compreende. Por quê? Lógico que não vai compreender. A semente não chegou na alma. Não foi fé misturada com a palavra. Mas agora há esses que a semente cai em boa terra, então ouve a palavra e compreende. Ouvir, o mundo todo ouve. Agora compreender-a, compreende-a, aí é só para esses que é dado a conhecer o reino de Deus. E também dá fruto, e um produz 100 vezes. Aí agora nós temos uma escala. Que um compreendeu, um tem a capacidade para compreender em um nível que o fará produzir 30 vezes. Mas um já tem uma capacidade maior que o fará produzir, através dessa capacidade maior que lhe foi dada de compreender mais do que o que produziu 30, então ele produz 60, veja, o dobro. Só que aí tem um grupo especial, aí nós poderíamos linkar isso aqui com o profeta falando que este grupo especial ele tem percepção profética, habilidade de ouvir de Deus e instrução sobrenatural. Esses produz 100 vezes mais. Esses são a noiva. Veja que quadro maravilhoso aqui que Jesus está trazendo para nós. Aí Jesus vai e fala aqui emenda outra parábola aqui de semeador. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Agora, irmãos, entra a questão aqui dos filhos do perverso. Porque o tempo todo, né, desde lá do Gênesis, nós tínhamos lá a semente de Deus naquele solo, né? Tínhamos Adão e Eva, mas até primeiro que Adão, a serpente foi e introduziu sua semente no solo, que era o filho do perverso, né? Caim, filho do maligno. Aí depois Adão foi e introduziu sua semente. Mas veja que desde lá de Gênesis, essas duas estão entrelaçadas, estão juntas. Então, Jesus agora vai falar isso. Olha, enquanto dormiam os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos?
Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai-os crescer juntos até a colheita. Então, irmãos, esse é o motivo que durante todo esse tempo você tinha essa dificuldade de discernir o que era trigo e o que era joio. São parecidos e estava junto. O senhor da seara, né, ele falou: não arranque o joio, porque senão pode danificar o trigo também, então deixa. Só que agora, quando chega na colheita, aí como o joio, apesar da chuva, do sol, ele nunca vai deixar de ser joio. Não é o sol que vai fazer ele ser trigo, não é a chuva que vai fazer ele ser trigo, ele é joio. Então, chegou no tempo da colheita, ele tá bem ali já no ponto de ser colhido, está maduro também. Aí começou a se manifestar suas naturezas com mais evidência, mais explícito. Aí o que ocorreu? Os escândalos, as obras, manifestações de natureza de joio no meio desses grupos que até então se achava que tudo era trigo. Aí é onde, né, muitas pessoas se assustam, mas meu Deus, isso na mensagem, isso acontecendo. Mas por causa disso aqui, irmãos, o joio estava ali entrelaçado. Só que antes da época da colheita, o Senhor não permitiu que tirasse o joio. Deixa ele junto, para não danificar o trigo também. Só que agora é momento dessas coisas acontecer porque é colheita. Tanto o trigo como o joio vai ser colhido. Então cada um, aí vem o assunto que nós falamos. Cada um produz segundo a sua espécie. Aí cada um agora está mostrando a que veio. Qual é a sua espécie? Aí, como seres humanos, a gente se assusta com um, com o outro. Então veja, não arranqueis o joio, né, para não danificar o trigo, deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, ambos serão colhidos. Ambos chegaram a esse estágio da colheita. Só que um vai para o celeiro e o outro vai ser amarrado para ser queimado. Agora preste atenção, que Jesus fala que colhe primeiro o joio. Então você observa que o joio, ele chega primeiro ao seu amadurecimento. Ele chega a esse estágio, a essa fase, antes do trigo. Então por isso você está vendo, não estou chamando ninguém aqui de joio, né? Não pense que eu estou direcionando para alguém, dizendo que alguém seja joio. Mas estou falando aqui dentro deste assunto que Jesus trouxe aqui através desta parábola. Mas chamando a sua atenção que por isso que você vê primeiro estas obras se manifestando, esses escândalos, essas coisas acontecendo antes da noiva subir, antes da noiva ser tirada. Que veja, colhei primeiro o joio, que ele está sendo, aí você está vendo ser ajuntado, aí estamos vendo tempo de união, porque esse joio está sendo atado, ele está sendo ajuntado, né, sendo amarrado em feixes para ir para a grande tribulação. E o trigo está sendo agora unido através da palavra para o arrebatamento.
Aí Jesus emenda aqui, olha, outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de semente de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Agora depois eu vou entrar mais aqui na semente de mostarda, mas já que está dentro do texto aqui, vamos já falando. Que na verdade é o menor que todas as sementes, mas quando crescido é o maior entre as hortaliças, e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E aí Jesus vem e conta outra parábola aqui do fermento. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava. Aí, já pulando aqui para o verso 37, onde Jesus vai explicar ali a parábola do joio, né? Do trigo e do joio, que é o que eu quero chamar a sua atenção aqui. A da mostarda ali, depois nós vamos entrar nela. Mas veja o que Jesus disse, a explicação aqui do trigo e do joio. O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então, nessa explicação é que foi tirado aqui, que eu tirei este assunto, né? Que é a continuação do que nós estamos falando. Filhos do reino e filhos do perverso. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. Então tem os filhos do reino que foram semeados pelo Filho do Homem, e tem os filhos do perverso que foram semeados pelo diabo, pelo inimigo, né? Que o Jesus disse aqui, ó. O inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Agora, não sei se vai dar tempo de chegar na mensagem aqui, na citação, que o profeta mostra que esses ceifeiros aqui, que são os anjos, são os mensageiros. Nós vamos chegar, se não for nesse vídeo, vai ser no próximo, na próxima transmissão. Então, veja bem, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? Cristo. A boa semente é os filhos do reino. O que semeia a semente, né, o joio, é o inimigo, que é o diabo, que Jesus disse. E essa semente que é a semeada pelo diabo é o joio, ou seja, os filhos do perverso. E tem os ceifeiros, né? Tanto da parte de Deus como da parte do diabo. Da parte do diabo nós temos o quê? Falsos profetas, falsos cristos, pastores que são lobos vestidos com peles de ovelha. Então esses tudo são ceifeiros do diabo. E temos os ceifeiros de Deus, do Filho do Homem. Os principais, claro, são os 7 mensageiros. E aí nós temos o quíntuplo de Efésios, tudo ceifando essa plantação aí. E nós temos a colheita, que é quando Jesus disse, é no fim do mundo. E nós estamos vivendo, como nos ensina o profeta, neste tempo do fim, como nos ensina a Bíblia. Jesus disse, Lucas 17:30, como foi nos dias de Noé. Nós estamos vivendo esses dias, né? Nos dias de Noé, nos dias de Ló, como foi naqueles dias, nós voltamos então àqueles mesmos princípios. Então vivemos no tempo da colheita, onde o trigo e o joio serão colhidos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Então tá, aí aqui a explicação que eu saltei, né? Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. Então veja, irmãos, que interessante. O trigo será colhido, levado para o arrebatamento. O que acontece com o trigo? Veja que quadro que abre aqui. Vocês sabem que o que acontece conosco vai acontecer com a terra. O mesmo processo que acontece conosco, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, né, a nossa
nosso corpo sendo transformado, a redenção. A mesma redenção que acontece conosco, acontece com a terra. E aí nós entramos no que Paulo fala, que a terra, a natureza, ela aguarda com expectativa, ela está gemendo, ansiosa, né, pela sua transformação, e ela está olhando para aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela sabe que quando os filhos de Deus se manifestar, está chegando a hora dela, que aí chegou a hora dela. Então é como se Deus tirasse um dízimo dessa terra, que é esses eleitos, que ele arrebata, que alcança essa plena adoção, que aí ele está mostrando agora para a terra, olha, porque o que nós somos? Nós somos parte da terra. Os 16 elementos que tem em nós, tem na terra. Então, quando a terra vê nós manifestado, ela sabe, opa, agora vai chegar a minha vez. Porque Deus faz isso com um pouquinho de terra, que vai ser nós, mostrando para a terra que vai fazer com ela completa. E, em contrapartida, o que Deus faz com essa porção de joio que é recolhida, a tribulação, ele está mostrando também aqui para o mundo, né, para esse sistema, para esse cosmos, que da mesma forma que ele queima esse joio, ele vai queimar isso, ele vai destruir isso com fogo. Veja o paralelo. Nas duas pontas, o trigo, o que Deus faz com esse trigo, esse amadurecimento, essa transformação, essa plena redenção, ele vai fazer com a terra. E o que ele faz com esse joio, queimando ele está demonstrando que vai fazer com esse sistema, que assim vai ser no fim do mundo. Vamos, eu só não vou seguir aqui porque não é o assunto, mas abre um quadro maravilhoso aqui, não é mesmo? Então, o Filho do Homem enviará os seus anjos, os seus mensageiros, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade. Aqui, irmãos, é uma outra porta que se abre, que eu não vou entrar também, porque se abriria outras janelas e o assunto iria fugir aqui do foco que eu estou dando. Mas nós poderíamos citar aqui a graça, a mensagem da graça, né, a misericórdia que os mensageiros trouxeram, né, porque todos já partiram, né, o último foi o profeta William Branham, então trouxeram misericórdia, e a rejeição, ela acarreta a destruição, o juízo. E os mesmos mensageiros que trouxeram graça vão trazer juízo. Aí nós entraríamos nas 7 taças, mas não é aqui o assunto. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não te faz lembrar isso aqui de Mateus 25? Um grupo de virgens loucas que ficaram para fora, e a Bíblia fala que ali haveria pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13. Então vamos aqui para uma breve oração. Precioso Deus, Pai eterno, que nós possamos, ó Deus, ser parte, meu Pai, desses que o Senhor escolheu para revelar. A vós é dado conhecer o reino. E nós cremos, ó Deus, que a nós tem sido dado conhecer esses mistérios do reino, que nos levará a brilhar, ó Deus, como o sol, a brilhar como o Senhor Jesus Cristo nesse reino de justiça. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, quem sabe alguém que não está familiarizado com esses assuntos, que eu possa também, através do Teu Espírito Santo, abrir o seu entendimento, que ele possa compreender, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos aqui para a primeira citação, a semente de discrepância, já que estamos falando filhos do reino, filhos do perverso. Filhos do reino, justos brilharão como o sol. Veja que expressão maravilhosa de Jesus Cristo. Os filhos do reino brilharão como o sol do reino de seu Pai. Mas temos que ser realistas também
e abordar o outro lado. Porque, como diz a parábola, ambos cresceram juntos, trigo e joio. Por isso, esses escândalos, por isso, esses acontecimentos dentro dos grupos da mensagem, porque ambos, trigo e joio, estão juntos no mesmo campo. Só que nós estamos, no momento agora, aproximamos da estação da colheita, dessa fase da colheita, para aquele desfecho que Jesus ali nos mostrou. A partir do parágrafo 34, notem, suas sementes cresceram juntas exatamente como Deus disse aqui também, no 13º capítulo de Mateus, onde eu li. Deixai crescer ambos juntos. Agora, Caim foi até a terra de Nod, encontrou para si uma esposa e casou, e Abel foi morto. E Deus levantou Sete para tomar o seu lugar. Então veja que aquela semente foi seguindo, Deus levantou Sete para seu lugar. E as gerações começaram a seguir adiante, entre o bem e o mal. Agora nós notamos que eles se ajuntaram, cada um deles, vez após vez. E isto se tornou tão ímpio até que Deus teve que destruir isto. Porque a mistura natural das sementes aconteceram ali, quando nós aproximamos de Gênesis capítulo 6, e a Bíblia nos relata que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Então, até Gênesis 6, até aquele período ali, você tinha os filhos de Deus e os filhos dos homens. Naturalmente falando, a semente estava separada. Só que quando chegou aquele momento, houve a mistura natural da semente. Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus. Então, semente de discrepância é o termo que o profeta usou para os filhos do perverso, a semente do diabo. E a semente de Deus, os filhos do reino, brotaram suas genuínas cabeças. O que é isso aqui? Nós vamos ver onde culminou a semente tanto de Deus como da discrepância. E a partir destas duas cabeças, então, foi dado a continuidade, então se manifestou os filhos do reino e os filhos aqui do perverso. Isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo, pois ele era a semente de Deus, Jesus Cristo, Ele era o princípio da criação de Deus, ele era nada mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu o filho da perdição, veio do inferno e retornou para o inferno. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso é muito forte, irmãos, quando paramos um pouquinho para analisar isso aqui. E Judas não tinha representação no céu por parte de Deus. Olha o que o profeta está falando, ele veio do inferno. Por isso ele volta para lá. Foi de onde ele veio. Por isso não foi... por isso ele não conseguiu chegar ao arrependimento como Pedro chegou. Porque Pedro também negou Jesus. Só que Pedro tinha uma representação. Pedro tinha uma semente. Ele era filho do reino. Então a conexão de Pedro era de Deus. Estava conectado em Deus. Que coisa isso aqui, Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Então aqui, Jesus veio de Deus. Ele era Deus manifestado aqui em carne. Então, quando ele volta para onde? Para Deus. De onde ele veio. A sua origem. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita, manifesta. Judas Iscariotes era, em sua discrepância, era a semente do diabo, veio ao mundo e para enganar
da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Uma das principais dos principais objetivos, então, dos filhos do perverso, como foi o seu pai, é enganar. Judas somente brincou de igreja. Olha o que o profeta disse aqui, irmãos. Judas somente brincou de igreja. Tomemos cuidado se nós não estamos apenas brincando de igreja, irmãos. Tem muita gente aí brincando de igreja na mensagem. A conta está chegando e a conta vai chegar. Olha o que o profeta diz aqui. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé. Ou então ele nunca teria traído Jesus. Então você captou que uma pessoa que realmente concebeu a revelação, irmãos, ele não volta atrás. Ele não vai trair Jesus, ele não vai trair essa palavra, seja por qual motivo for. Seja por cargo na igreja, seja por riqueza, por status, por fama, não seja por qual motivo. Se ele foi revelado, ele não vai abrir mão dessa palavra. Aí você consegue compreender que se esse pastor, se esse líder, se essa igreja, se esse indivíduo está negando a palavra, ele não foi revelado. Ele não tem fé. Olha o que o profeta diz. Ele realmente não tinha fé. Ou então ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo? Ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disto. Então, as pessoas querendo ora agradar a Deus, ora agradar os homens, ora agradar o mundo, não tem jeito. Ou um ou outro. Aí o que aconteceu com Judas? Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, quando ele fez esta escolha de tentar agradar a Deus, de tentar andar com Jesus e tentar ter amizade com o mundo, de tentar agradar os homens, queria ter companheirismo com Jesus, mas também com o mundo, também com a religiosidade. O que aconteceu aqui? Ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Aí não houve mais aceitação. Aí não houve mais arrependimento. Então olha o perigo de muitas pessoas estarem passando esta linha de separação, de estar cruzando essa linha de separação. E quantos nós temos visto que não conseguem voltar mais? São grandes demais para reconhecer. E qual que é uma das principais especialidades dos filhos da perdição, dos filhos aqui da semente de discrepância, do perverso? É enganar. Aí nós temos as pessoas que acham que nasceram de novo, mas não nasceram. E vão a vida toda pensando que nasceram. Tem as pessoas que acham que tem a revelação e tem só informação. Por quê? Estão sendo enganadas. Porque é uma das especialidades desta semente de discrepância. Então o profeta vai dizendo, ele cruzou essa linha de separação.
Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi, como um enganador. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia. Não é o que está acontecendo agora? Normalmente, Deus não está nos grandes movimentos, mas esses homens, por querer o companheirismo, por querer esse reconhecimento de estar nos grandes grupos, então eles cruzam essa linha. E agora não há como voltar atrás. Porque como vai abrir mão agora disso tudo? Deste glamour? Deste reconhecimento? Desse status? Deste trânsito que tem com os ministérios, com as alianças? Como vai abrir mão disso para ficar apenas com Jesus Cristo? Para ficar apenas com a revelação. E esse apenas eu coloco entre aspas. Porque estão perdendo a oportunidade de ficar com o tudo que nós precisamos, que é Jesus Cristo, que é essa revelação. Que, como diz o profeta, que é a única coisa que o diabo respeita. É a revelação de Jesus Cristo. Então veja, ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus, e pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. É o mesmo quadro hoje, irmãos. É o que as pessoas demonstram. Ficar com Jesus, ficar com a revelação, muitas vezes é sinônimo de minoria, de pequenos grupos. De estar fora das atenções, de destaque. E Judas queria a popularidade, Judas queria a fama, Judas queria o dinheiro. E esses grandes ministérios vão fazer isso? Abrir mão de toda a quantidade, de todo o número que tem, seja financeiro, seja de pessoas, para poder cumprir a palavra, para poder ter uma igreja local, para poder cumprir ordem, conduta e doutrina, para poder reconhecer o seu dia e sua mensagem, para poder olhar para o futuro, pregar essas coisas? Não vai abrir mão. Porque se pregar isso, aquele grupo não fica do meu lado. Se pregar aquilo, aquele outro grupo não vai aceitar. Então, para ter esse trânsito com todos, esse fluxo, esse ir e vir, esse acesso, então abre mão. É o que Judas queria, ter o acesso, tanto com os saduceus, tanto com os fariseus. Que aí veja a popularidade de Judas. Então o caminho que ele escolheu foi do engano. E como voltar atrás agora, se depois que ele já cruzou essa linha? Quer encontrar favor. Enquanto deveriam buscar favor com Deus, como Deus disse para os seus homens, a minha graça te basta. Como Deus disse para o profeta William Branham, eu sou a tua porção. Mas eles não estão contentes ou satisfeitos com o eu sou. Eles querem buscar favor dos homens, das organizações. Eles tomam o caminho inverso de Moisés, ou contrário.
Moisés deixou de ser o próximo faraó do Egito para poder ser um homem que agora só tinha uma vara seca lá nas suas mãos, um pedaço de pau, com uma mulher e uma criança pequena. Abriu mão do exército, de toda a força bélica, de todo o conhecimento lá, de todo o favor ali com os egípcios, de todo o poder, status, luxo, mulheres, tudo, para ficar com a palavra, para ficar com seus irmãos, seu povo. E Deus disse para Moisés: o eu sou te enviou. O eu sou, Moisés. Sou tudo para você. Ele nem precisou, ele nem tinha nada nas mãos, só aquela vara seca. Agora, as pessoas querem encontrar favor em tudo, menos em Deus. De onde veio isso? Qual a origem disso? Não dos filhos do reino, mas dos filhos do perverso. Semente de discrepância. Ganhar dinheiro. Vai perder os ganhos. Vai perder a sua representação, a sua influência, a sua grandeza. Vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Porém, isso é o que Judas havia feito quando essas discrepâncias culminaram nele. Ao longo desse estudo, nós vamos chegar na parte em que a palavra se fez carne, mas também a semente da discrepância se fez carne e habitou entre nós. E agora, olhando para este quadro, onde você se identifica aqui? Onde eu estou identificado aqui? Será que eu estou buscando favor com Deus? Encontrar favor com Deus? A tua graça me basta? Ou eu estou buscando encontrar favor com os homens? Ou eu estou sendo influenciado por esse espírito? Ou será que essa semente da discrepância é o que está neste solo? Filhos do reino ou filhos do perverso? Onde eu estou identificado? Porque, de novo, como diz Jesus na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, onde nós lemos, chegamos no momento da colheita. E pelos seus frutos conhecereis. Mateus capítulo 7. Onde Jesus enfatiza ali várias vezes em alguns versículos. Pelos seus frutos conhecereis. Não pode uma árvore má produzir frutos bons e não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Porém, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. Culminou em Judas e isto retornou. E os filhos do perverso foram sendo manifestados na primeira era, na segunda era, até chegar agora na sétima era. Em que grupo você está? Em que grupo eu estou aqui? Filhos do reino ou filhos do perverso? Pelos frutos conhecereis. Que Deus nos ajude, meus irmãos. É um momento difícil,
em que ou nós ficamos com a graça de Deus, ou nós assumimos essa realidade, ou nós vamos seguir apenas sendo essa palha para queimar nessa tribulação, esse combustível para queimar na tribulação. Essa é que é a verdade. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Disse o Senhor ao seu profeta, seja mais sincero. Ele falou